Vamos lá, essa daqui é a questão de custos. Quem fez essa questão? Lembra aí se acertou, se não acertou? Como é que foi o seu desempenho aí nessa questão de custo padrão? Pessoal, eu gosto muito deste assunto, tá? Custo padrão e custo real. Então é um assunto aí bem gostoso de se estudar, tá? É o custo real e o custo padrão. Então, as empresas vão utilizar esse custo real e o custo padrão? Para controle dos custos, tá? Então, para controlar os custos. Então, a empresa utiliza um custo padrão e depois faz a apuração, a verificação do custo real e verifica se houve variações no preço, variação na quantidade ou a variação mista, tá? Então, é o custo padrão. E quando que eu faço isso? Quando eu vou comparar o custo real com o custo padrão, que foi o que foi padronizado. Quando eu faço essa comparação, se eu tive um custo real maior do que o padrão, eu tive o quê? Para mim foi desfavorável, porque eu gastei mais do que eu havia planejado. Perfeito? Então, vamos entender e verificar aí como resolve essa questão. Pessoal, questão 37 de todos os cadernos aí é a mesma questão. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Olha só o que diz a questão aí, ó. A Elza Batista Modas é uma indústria têxtil que confecciona apenas calça. No mês de maio de 2024, apresentou os seguintes dados a respeito da sua produção. E ele nos apresenta aí, ó, a descrição do tecido e dos insumos, botões e da linha. E me apresentou o quadro com o custo padrão e o custo real. Então, nós vamos precisar verificar aí as variações, tá, pessoal? Porque olha o que diz o restante da questão. A gestora da companhia tem por costume utilizar o método custo padrão para tomar as suas decisões. A partir dos dados apresentados, assinale a principal conclusão a respeito da variação dos insumos de produção. E ele nos trouxe aí, ó, letra A, todas as variações foram desfavoráveis. Letra B, todas as variações das quantidades foram desfavoráveis, ou as variações do custo unitário dos itens do botão e da linha foram desfavoráveis. O tecido jeans foi o único insumo da produção que teve variação favorável. Pessoal, então como que nós vamos verificar a variação entre o padrão e o custo real? Nós vamos pegar aqui, ó, e vou calcular como? Primeiro, vamos calcular o custo da quantidade. Então, para a quantidade, ó, eu pego lá, ó, vou usar essa forma, quantidade. Variação da quantidade, eu vou pegar quantidade real menos a quantidade padrão. E vou verificar se foi maior ou menor, tá? Deixa eu verificar se eu deixei espaço aqui. Deixei. Pronto, aqui fica mais fácil para fazermos então. Então, olha só. Como a questão não me pediu exatamente uma única, nós vamos fazer todas as variações, tanto pela quantidade quanto pelo custo, e depois nós vamos analisar as alternativas, porque assim você já estará fazendo, então, uma revisão aí deste assunto. Então, vamos lá. Pessoal, para calcular a variação, nós falamos aí, você vai pegar a variação, por exemplo, do tecido. Vamos começar pela variação do tecido. Variação da quantidade do tecido, tá? Quantidade. Vamos lá. Qual foi a quantidade? Vou colocar aqui, ó. Quantidade real menos a quantidade padrão. Vamos lá, do tecido, tá, pessoal? Variação da quantidade do tecido. Qual foi a quantidade real que ele gastou de tecido? 2 metros aqui, acredito, né? E qual foi a padrão?
1,5. Então, nós vamos ter aqui uma variação de quanto? 2 menos 1,50, eu tenho 50 aqui, não é isso? E isso daqui foi favorável ou desfavorável, pessoal? Foi desfavorável, tá? Professora, mas não está positivo? Está, mas olha só, o real, ele havia previsto que ia gastar 1,50, porém, realmente ele consumiu de tecido 2 metros. Então, foi o quê? Desfavorável. Desfavorável, pronto. Agora, pessoal, eu preciso calcular a variação da quantidade do botão. Então, aqui, ó, vou colocar tecido e aqui, ó, a variação do botão. A do botão vai ser quanto? Variação da quantidade do botão. Ele havia planejado de gastar 3 botões, porém ele gastou 6. Então, vai ser 6 menos 3. Teve uma variação aí de quanto? De 3. 3 positivo é favorável ou desfavorável? Diga aí para mim. Desfavorável. Depois nós temos a variação da linha. Vou colocar um L. Variação da linha. Qual é a variação da linha? Ele havia previsto quanto? 220. Só que realmente ele gastou 290. Então, eu vou pegar aqui, ó, 290 menos 220. Eu tive uma variação de quanto? 90 menos 20, uma variação de 60, né? Isso foi favorável ou desfavorável? Desfavorável, né? Porque todos eles aí, a variação das quantidades foram todas, olha só, o que ele realmente gastou foi maior do que o que ele havia previsto, o custo padrão. E aí vai precisar verificar essa variação. Agora vamos para a variação, pessoal, do custo unitário. Porque lá ele fala de todas as variações. Então, vamos lá. Variação dos custos. Eu vou tentar colocar aqui embaixo. Então, do tecido, ó. Variação do tecido. Variação do custo do tecido. Vai ser igual ao quê? Custo real menos custo padrão. Ficou subindo, né? Minha letra ficou subindo aí, pessoal. Perdão, verdade, Caio. Agora que eu estou vendo aqui. Obrigada. Pessoal, olha só. Vamos lá, eu fiz o cálculo aqui errado. Não sei de onde eu tirei 60. É 70 a variação aqui. Vamos lá. Seguindo aí, pessoal. Temos, então, a variação do tecido. Qual é a quantidade, o custo unitário do tecido? Ó, o padrão, 45. O real, 55. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 55, que é o real, menos o padrão, que é 45. Teremos uma variação aqui de quanto? 55 menos 45, de 10, né? Isso foi favorável ou desfavorável, pessoal? O real está maior do que o padrão. Então, isso daqui, ó, é desfavorável. Vamos para a variação do custo do botão. Custo do botão, olha só. Padrão, R$ 6,55. E o real, 5,47. Então, nós vamos pegar, ó, 5,47 menos 6,55. Qual vai ser aí a variação? Vai me dar a variação aqui de 1,8. Essa variação aqui é favorável ou desfavorável? Diga aí para mim.
vai ser o quê? Favorável. Por quê? Ele teve um custo real, olha só, o real foi menor do que o que ele havia orçado, o padrão. Então, se é menor, é o quê? Favorável. Tranquilo? Vamos agora para a variação do custo da linha. Variação do custo da linha. Nós teremos o quê? Qual é o custo padrão da linha? 15 centavos. E qual foi o real? Ó, foi uma variação favorável. Então, vamos pegar aqui, ó, 0,11 menos 15. Teremos uma variação aí de quanto, gente? 11 menos 15, 0,04. Foi positiva, foi favorável ou desfavorável? Foi o quê? Favorável. Porque, mais uma vez, ele havia tido ali um custo padrão de 15 orçado e o real foi de 11 centavos. Então, foi favorável. Pessoal, quero saber de vocês, se vocês estão conseguindo aí entender. Então, neste caso, ó, eu tenho desfavorável todas as variações da quantidade. Então, a quantidade foi toda o quê? Desfavorável. Porém, aqui, ó, na variação do custo, eu tive uma desfavorável e duas favoráveis. Agora, vamos lá analisar as alternativas. Todas as variações foram desfavoráveis? Não, nós tivemos duas que foram favoráveis, que são as dos custos. Então, essa daqui está errada. Todas as variações de quantidade foram desfavoráveis? Sim, esse é o nosso gabarito, ó. Vamos lá. Todas as da quantidade foi tudo, ó, desfavorável. Então, aqui, quantidade padrão sempre está toda menor do que a real. Aí, vamos só verificar. As variações do custo unitário dos itens do botão e da linha foram desfavoráveis? Pessoal, custo do botão e da linha. Vamos lá. Botão e linha, as duas foram favoráveis. E lá a alternativa está dizendo que foram desfavoráveis. Então, está errada. A última aí diz que o tecido jeans foi o único insumo da produção que teve variações favoráveis. Foi o único? Não. Vamos verificar. Olha aí. O tecido, ele não foi favorável em nenhum momento. O tecido, ele, ambos os casos, tanto pelo custo quanto pela quantidade, ele foi desfavorável. Tranquilo?